Fala, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Como podem ver, coloquei o varal ali atrás, não se importem. E, enfim, atingimos a marca dos 200 inscritos, glória a Deus por isso, graças a Deus. Quando a gente faz vídeos bíblicos, né, falando das coisas de Deus, sem falar sobre polêmicas, né, sem ser um vídeo com muita edição, na verdade nem tem edição, né? Então, sendo um vídeo simples, eu creio que é uma marca excelente, graças a Deus. E eu fico feliz que ele vá crescendo nesse ritmo mesmo, porque se ele cresce muito rápido, eu acho que eu poderia ficar ansioso, enfim. Eu acho que eu não exaltaria o meu coração, mas eu sinto que as coisas de Deus, elas ocorrem de forma mais devagar, né? Até porque eu ainda estou aprendendo sobre a Bíblia, sobre várias coisas da vida. Então eu sinto que tudo vai acontecendo no tempo certo. E eu sou muito grato a Deus por a gente chegar nessa marca dos 200 inscritos. E toda a glória e honra a Ele. Que eu possa seguir em frente, né? Sempre em busca da verdade, sempre no caminho estreito. E falando da Bíblia com vocês. Então, é isso, meus irmãos. Hoje, o que eu gostaria de fazer? Gostaria de falar alguns versículos, porque a Bíblia tem, enfim, diversos versículos incríveis. Eu anotei alguns. Caso eu me lembre depois de outros, eu vou falar, caso o Espírito Santo me lembre. E se os irmãos quiserem escrever nos comentários aí, para ajudar, porque eu não anotei exatamente onde que fica cada um. Eu só anotei mais ou menos os versículos que eu me lembro deles de cabeça, né? Então é isso. E aí depois de falar esses versículos, eu vou falar sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, de maneira breve. E, por fim, posteriormente, vou gravar o primeiro testemunho aqui do canal, que não serei só eu falando, que é da Dona Neuza. Ela vai contar algumas histórias do que Deus fez na vida dela, como que Jesus é maravilhoso. Então é isso, meus irmãos. Vamos a mais um vídeo. Então, primeira coisa. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou terá de servir a Deus ou a Mamon. Ou seja, não tem como você escolher a Deus e as coisas do mundo. Aquele que escolhe a Deus tem que negar as coisas do mundo e buscar a santificação. Tem que negar tudo, as músicas do mundo, a concupiscência da carne, enfim, muitas coisas, né? Tem que tomar sempre as decisões corretas perante Deus. Então, o que mais? E não ser crentes só de falar, né? Igual o Neymar, que coloca versículos bíblicos, mas tem atitudes antibíblicas e que desonram o nome de Jesus, né? Então, por isso que Jesus falou, pelos frutos os conhecereis, né? Então, segunda coisa, muitos não entendem que Jesus, mesmo ele sendo diferente do Pai, né? Não entendem o poder dele, acham que ele é só um homem iluminado. Não. Entendam o poder de Jesus com esse versículo aqui. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por meio dele. Nada que existe nesse mundo foi criado sem Jesus. Ou seja, as nossas almas, nosso espírito, os animais, a terra, o mar, toda a criação foi criado por meio de Jesus. E para ele, né? Porque o Pai ama tanto ele que ele quis que Jesus herdasse todas as coisas. E a Bíblia nos diz que ao nos tornarmos filhos de Deus, né? Por meio de Jesus, reconhecendo ele como Senhor e Salvador, nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo. Nós herdaremos todas as coisas com ele. Então, vocês não acham que nós devemos negar as coisas desse mundo? Negar a nós mesmos, a nossa carne e carregar a nossa cruz, como Jesus fala? Você acha que Jesus vai levar para o céu pessoas que
dizem que são cristãos, mas que não seguem verdadeiramente Ele, talvez essas pessoas tenham que passar por sofrimentos e talvez tenham que sofrer muito, né? E não negar o nome de Jesus para serem salvos. Mas não se enganem, o que a gente planta agora, a gente vai colher depois. Então aquele que está sendo fiel agora vai ter livramento, seja através de um arrebatamento, seja Deus provendo para nós na tribulação, nos escondendo. Há consequências para aquelas nossas ações. Então, eu creio que Deus é tão misericordioso que mesmo aqueles que são falsos cristãos, não os que pregam mentiras, né, e que roubam os pobres, mas assim, aquele que está levando na brincadeira, mais ou menos, vai sofrer, mas vai acabar tendo a salvação, se não negar o nome de Cristo. É isso que eu creio. Mais um versículo. O mundo passa, e tudo o que nele há. Mas aquele que ama a Deus e que obedece a Deus e faz a vontade dele, permanece para sempre. Isso está em 1 João. Mais um versículo que está em Romanos, eu acho. Todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Esse é o nível do poder dele. Tudo, até dos demônios, até de quem odeia Jesus, todo o joelho se dobrará. Porque quando a glória dele chega, o seu joelho só se dobra. Não é uma opção. Então, por isso que é bom a gente se render a ele antes. Porque de toda forma, todo o joelho se dobrará. Mais um versículo. Negue-se a si mesmo. Jesus nos fala para... Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vinde após mim. Isso não é uma opção. Deus, ele é tão bom que ele te dá dois caminhos. A bênção ou a maldição. Então aquele que não quer herdar o reino dos céus, que siga o caminho da maldição. Mas qual que é o problema? As pessoas seguem um falso evangelho, seguem mentiras, acham que vão ser salvas apenas por suas obras, não entendem a graça de Jesus. E, enfim, querem fazer algumas caridades ali, dar algumas esmolas e achar que são salvas e que vão, enfim. Aí eu já estou citando outras religiões, né? Mas o que eu quero dizer é que evangelho é tudo ou nada. Não é brincadeira, a gente tem que abdicar do mundo, pedir ajuda para Deus, porque os demônios estão a toda hora nos tentando. A nossa carne é fraca, mas isso não é desculpa. E é por isso que Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis. Antes sejais transformados pelo Evangelho, pela palavra, pela esperança da salvação. Então, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam é tão magnífico, tão glorioso, e é algo que nós não merecemos. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é negar as coisas do mundo. Não achem que você pode ter os dois. Ou é Deus ou é Mamon. Não fique brincando, porque depois vem a consequência. Mesmo que por um milagre você consiga a salvação, as pessoas consigam a salvação levando no mais ou menos, ela não vai ter galardão no céu e ainda corre o risco de não ir para o céu se ficar nessa brincadeira. Mais um. A luz veio ao mundo. Quando Jesus está falando com Nicodemos, ele diz isso em João. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más. Então Deus enviou o seu Filho unigênito para nos oferecer a oportunidade de reconciliação e remissão dos nossos pecados. E isso não é uma brincadeira. O que aconteceu com Jesus não é um exemplo, não é simbólico. Essa é a nossa chave para a salvação, o que ele fez na cruz. Abriu um portal espiritual que ele é o caminho que nos leva para Deus. Então, diferente do que alguns acham, isso eu estou falando
pessoas no geral que não conhecem a Jesus, que só ouviram falar, mas não conhecem, acham que ele veio aqui para ser um exemplo ou para, enfim, para dar um sacrifício simbólico. Sim, nós temos que ser imitadores de Cristo, porém o sacrifício dele não é simbólico, o sacrifício dele é literal. Ele realmente pagou pelos nossos pecados, é nisso que nós temos que crer. E talvez seja simbólico no sentido que nós temos que também negar a nós mesmos, né? Padecer, ser rejeitados pelo mundo e rejeitar o mundo, mas nós temos que compreender o que ele fez na cruz. E por último, vinde a Cristo e ele te esclarecerá, Cristo te esclarecerá. Então é isso, eu vou fazer o vídeo separado de Tessalonicenses, porque só esses versículos aqui ficaram muito longos e são excelentes, né? Então é o suficiente para vocês digerirem aí. E louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer o vídeo sobre Tessalonicenses e depois gravar o testemunho da Dona Neuza. Que o Pai vos abençoe e até a próxima.